paz do Senhor, amém? Hoje nós queremos conversar um pouquinho a respeito de 2 Coríntios capítulo 12. Eu me chamo Dayana Vieira e espero que o Espírito Santo de Deus possa ministrar sobre a sua vida e também sobre a minha, que eu estou aqui para receber também da palavra do Senhor, para receber e entender aquilo que Ele requer de nós, que Ele vem para nos orientar, para nos dar discernimento e sabedoria de como agir com as revelações que Ele tem feito, de como agir com as visões que Ele nos dá a respeito de situações e circunstâncias que ainda estão por vir. Então, em 2 Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso, sobre a visão celestial e sobre o espinho na carne. Que cada um de nós tem um espinho na carne em relação a alguma área, porque nós somos orgulhosos, nós temos uma altivez, uma vaidade, uma soberba muito à flor da pele. E muitas das vezes, quando nós temos um dom, um dom que vem do Senhor para as nossas vidas, para abençoar o próximo, para profetizar, sobre a vida de alguém, a gente começa a usar isso como uma vanglória ao nosso respeito, e não é para ser uma vanglória nem para mim, nem para você, mas sim para honrar e glorificar o nome do Senhor, Então, o apóstolo Paulo ele vem falar um pouco a respeito disso. E no versículo 1, ele já começa a nos dizer: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. O que ele está dizendo pra gente? Que ele não vai se vangloriar e nem se gloriar com as visões que o Senhor está dando a ele, com as profecias, revelações que o Senhor está liberando para ele, para que ele possa levar a vida do outro, para que ele possa profetizar sobre a vida daquele povo, sobre o povo de Corinto e os lugares aonde o apóstolo Paulo foi passando para levar o evangelho do Senhor. Então ele já entendeu que não é para a glória dele, não é para a honra dele, porque ele já viveu um processo, antes de conhecer o Senhor, no qual ele levava fé e fogo, a Torá, porém de uma forma carnal, numa forma onde era a vontade dele, o querer dele, como se ele estivesse agindo correto 100%. E quando ele passou por um encontro verdadeiramente com o Senhor, ele entendeu que não é bem assim, que a honra e a glória não é nossa, a honra e a glória é do Senhor. Então ele já diz que todas as revelações, todas as visões que ele estiver tendo naquele momento, ou que há de vir, será para passar, sim, adiante, conforme o Senhor instrui ele, não conforme o querer e a vontade dele. E no versículo 3 ele nos diz: e sei que tal homem, se no corpo, fora do corpo, não sei. Só Deus sabe. Quando ele fala no versículo 3, e sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, eu não sei, ele diz quando há 14 anos atrás ele foi arrebatado, para o paraíso, mas ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Então ele fala dele, no momento em que o Senhor o arrebatou e o levou para o paraíso, para que pudesse falar e mostrar a ele as coisas que estavam por vir, como que é, estar do outro lado com o Senhor, das coisas que nós devemos esperar. E ele começa a falar dessa forma. Então ele já diz que ele não sabe se era no corpo ou fora do corpo. Você imagina você ter o privilégio de ser arrebatado para o paraíso, e poder ver as coisas e as maravilhas que o Senhor tem e as coisas que ainda estão por vir. Algumas coisas que estão por vir nos causam um certo arrepio, porque muitas coisas estão para acontecer e nós sabemos que todas que estão por vir ainda não será boa para aqueles que não têm uma vida e uma comunhão com o Senhor, o que também não vai nos isentar de passar por nenhuma aflição, de passar por nenhuma batalha, mas nós sabemos que o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, Ele é fiel sobre as nossas vidas, Amém? No versículo 4, ele diz assim: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Ele ouviu coisas grandiosas, mas que não é lícito
para um homem falar, porque não é para a glória desse homem, não é para a glória da nossa carne falar de coisas que você ouviu. Não é o momento, Deus também não permitiu que falasse algumas coisas. Em versículo 5, ele diz: de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. No versículo 7, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Ou seja, ele recebeu um espinho na carne para que ele não vinha se gloriar, né? Se exaltar, se achar ou se sentir acima de alguém, porque ele tem as revelações vindas do Senhor, porque ele tem as visões na qual o Senhor permite que ele tenha para glorificar e honrar o nome do Senhor, para liberar uma palavra sobre a vida de alguém que o Senhor quer que seja liberada naquele momento. E como o Senhor, ele nos conhece, né? Ele sonda o oculto e o escondido de cada um de nós. Ele sabe que nós somos falhos. Ele sabe que nós somos falhos ao ponto de que a soberba possa adentrar em nós, a nossa vaidade, o nosso ego, e isso possa florescer muito mais em nós do que a palavra do Senhor, né? Porque quando a sua vaidade ela entra, a sua soberba penetra no seu coração, você começa a se sentir superior às outras pessoas, porque mas o Senhor fala comigo, mas eu tenho o dom da revelação, eu tenho o dom da visão, mas não foi dado para glorificar e honrar o seu nome. Esse dom lhe foi dado porque o Senhor tem um propósito, o Senhor tem uma promessa sobre a sua vida, o Senhor tem uma promessa sobre a vida de outras pessoas que vão receber através da sua vida essa revelação, essa visão, né? Então, o Senhor, ele sabe o porquê e o para quê de cada coisa, como faz, por que faz. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Sabe, toda vez que pudesse passar a possibilidade na cabeça dele, no coração dele, de eu tenho o dom da revelação, eu tenho um dom de visão, ele era esbofeteado por um enviado, né? Um mensageiro de Satanás. Você imagina você ser esbofeteado, e quando a gente fala esbofeteado, é alguém vir, ei, não é assim, ei, ó, desperta, né? Não é para sua glória, não é para a sua honra. Então, que nós possamos ter sempre o discernimento do Senhor, né? Que seja sempre Ele conduzindo as nossas visões, as nossas revelações, mas principalmente conduzindo a nossa vida, para que a gente não tenha a vaidade, a arrogância à frente dos princípios e dos valores do Senhor. E no versículo 19, ele também diz algumas coisas para deixar um pouco mais claro para o nosso entendimento. Cuidais que ainda não desculpamos convosco. Falamos em Cristo perante Deus. E tudo isto, ó amados, para a vossa edificação. Porque receio que quando chegar vos não ache como eu queria, e eu seja achado de vós como não quereis, e que de alguma maneira haja pendência, inveja, ira, porfias, distrações, mexerico, orgulho, tumultos, que quando for outra vez o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram de imundície e prostituição e desonestidades que cometeram. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala assim, cuidai que ainda não nos desculpemos convosco, né? Cuidai, porque muitas das vezes a gente ainda não se desculpou com algumas pessoas. Muitas das vezes a gente está recebendo ali uma profecia do Senhor, a gente está com o coraçãozinho ainda pesado,
porque o fato de serem profetas, né, são humanos, são de carne e osso. Também tem falhas, existem falhas no ser humano. Muitas vezes guardam rancores e ira, mas o seu dom está ali, guardado. E outras vezes você está usando o seu dom, mas com o seu coração ainda preso ao pecado, preso às imundícias desses mundos, né? Porfias, à prostituição, ao pecado, a tudo aquilo que ainda não agrada a Deus. Muitas vezes nós achamos que estamos certinhos a partir do momento que o Senhor começa a se revelar para nós, que Ele começa a nos permitir conhecer Ele mais, a identidade do nosso Pai, e Ele começa a fazer com que os nossos dons sejam aflorados de acordo com o querer e a vontade dEle, e Ele começa a mostrar os nossos dons. Nós temos que tomar muito cuidado porque às vezes a nossa vaidade é tão grande, nosso dom tá ali tão aflorado e a gente acha que a gente já tá 100%, que tá tudo certinho, mas na verdade ainda tem coisas escondidas, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa conduta, com a nossa postura, porque, como já foi dito em algumas mensagens anteriores, nós temos que ser realmente a imagem e semelhança do Senhor aqui na terra. Nós temos que viver e pregar o Evangelho da maneira como o Senhor quer, não da maneira como nós desejamos, né? E viver verdadeiramente isso com o Senhor, para que quando o nosso Senhor voltar para arrebatar a sua igreja, Ele olhe para nós e não nos negue mediante ao Pai, mas nos abra os braços e nos receba, porque sabe que nós fizemos o querer e a vontade dele aqui. Amém? Gostaria de orar com vocês. Soberano Deus e eterno Pai, que o Senhor receba a cada um nesse vídeo, a cada família, que o Senhor possa estar ministrando aos corações dela e ministre também sobre o meu coração, Senhor, a Tua palavra, para que possamos entender verdadeiramente tudo aquilo que o Senhor requer de nós, sobre as Suas revelações na Tua palavra, sobre o discernimento, Senhor, daquilo que o Senhor tem falado comigo, tem falado com seus filhos e com suas filhas. Muitas das vezes estamos tão cegos nas coisas do mundo que não conseguimos compreender, Pai, aquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. E que então, Pai, que toda vaidade, toda arrogância e soberba sejam jogadas pro lado, Pai, que não façam mais parte das nossas vidas, mas que a Tua palavra prevaleça e vivifica sobre as nossas vidas e que em nós sim seja gerado um espinho na carne, um espinho de correção, Pai, para que não haja soberba, para que a gente não venha se vangloriar daquilo que é do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém.